Oi pessoal, espero que você que está aí do outro lado esteja bem. Você já ouviu falar que no Brasil não existe racismo? Ou também você já ouviu falar algumas frases assim: aqui não tem nem negro nem branco, aqui é tudo misturado. Ah, aqui não é como lá nos Estados Unidos não. E muitas outras frases parecidas. Essa é uma das maiores mentiras que já foram contadas na história do Brasil. Quando se fala do racismo, muitas vezes se ouvem muitos números, né? Muitas estatísticas que muitas vezes são verdadeiras, são consistentes, que tentam mostrar como no Brasil não há uma igualdade de oportunidades, não há uma possibilidade de acesso igual para todas as pessoas da sociedade, ou minimamente igual, né? É uma utopia, mas minimamente mais justa. Eu não queria falar de racismo a partir de números, mas eu gostaria de falar com você de coisas que são culturais, que estão assim expressadas no nosso dia a dia e na nossa fala, que muitas vezes podem ser uma prova muito mais tangível, muito mais perto da gente, de que esse é um assunto sério e urgente de ser falado no nosso país. Fico triste quando se fala de racismo e muitas pessoas querem evitar falar do assunto dizendo: ah, isso é papo de esquerdista, isso é coisa de militante, isso daí é o novo mimimi. É muito triste realmente ouvir isso, porque a questão racial ela é muito maior do que uma pauta política, partidária, ela é muito mais extensa do que, por exemplo, os últimos anos ou as últimas décadas, em que talvez se fale um pouco mais disso, ou por causa da rede social a gente ouve falar mais disso. Depois de todo esse preâmbulo, vamos lá para os exemplos. Eu estava conversando com alguns amigos e eu perguntei para eles assim: como que você descobriu que o racismo existe ou que o racismo é um problema? E aí eu comecei a ter vários relatos pessoais que realmente me deixaram muito chocada. Por exemplo, um colega me disse assim que a família dele, né, uma família miscigenada, como muitas famílias brasileiras, estava em firme oração para que ele não nascesse negro. Uma família de pastores, uma família de cristãos. E quando ele nasceu, a tia dele saiu correndo pelo hospital, gritando: ele é branco, ele é branco. E assim, o meu amigo não tem, 80 anos e vamos falar: ah, isso é coisa do passado, hoje não acontece mais. Não, é um jovem de pouco mais de 20 anos. Outra coisa que muitas vezes acontece, pessoalmente acontece comigo, mas já ouvi muitas pessoas relatarem a mesma coisa, pessoas como eu serem elogiadas assim: nossa, você é tão bonita, mas sabe por que você é bonita? Porque você é negra, mas não parece tão negra assim. Você é negra, mas tem os traços finos. Essa expressão, você é negra, mas, aí continua qualquer outra coisa de muito estranho. É muito comum mesmo. O que acontece bastante também é, às vezes, as mães orarem para que os filhos nasçam com cabelo liso, ou não nasçam com cabelo ruim. E isso assim é relatado na maior tranquilidade e não é coisa do passado, né? Novamente, é coisa que acontece diariamente, acontece hoje, 2020. Às vezes, quando uma pessoa branca e uma negra namoram, existem aqueles comentários de que, ah, vocês não combinam. E muitas vezes não é explicitado o motivo, mas eu já ouvi também um relato. Um menino me disse assim: uma vez eu namorei com uma menina negra e toda a minha família ficava falando que não combinávamos porque ela era negra. Uma vez eu ouvi um relato também de uma amiga muito querida, que é angolana. Ela mora no Brasil desde criança e muitas vezes as pessoas elogiam ou elogiaram ela no passado dizendo: nossa, você e sua família são tão legais, vocês são tão inteligentes. Essa minha amiga é muito estudiosa, então diziam para ela assim: vocês não são como os negros daqui, vocês são estudiosos. Algo que é comum também que aconteça é que os negros são generalizados. Então, olha o que aconteceu com essa minha amiga. Você fala assim, vocês, né? E ela é quem? Ela é uma pessoa, assim, sabe? Por que ela é colocada num grupo? É engraçado isso, porque nem todo mundo é colocado num grupo, né? Algumas pessoas são tratadas como verdadeiros indivíduos e outras são simplesmente agrupadas. Agora, antes de falar um pouco mais sobre todos esses exemplos que eu dei,
Eu queria trazer um exemplo que nada tem a ver com racismo, para que a gente perceba um pouco como funciona a nossa língua, né, no nosso envolvimento assim cultural. No Brasil, é muito comum, para várias situações, as pessoas falarem Deus te abençoe, Deus te pague, e muitas coisas, muitas frases com Deus, ou as pessoas responderem amém a um parabéns, a alguma frase positiva, né? A pessoa responde amém. E isso é algo super normal, comum do nosso dia a dia. Por que é possível falar Deus te abençoe sem estar em um contexto de igreja, sem ser declaradamente cristão, sem ter aceitado Jesus no seu coração, ou tudo que envolve, né, a vida de um crente, de um cristão praticante? Todo mundo no Brasil fala Deus te abençoe, todo mundo fala graças a Deus, todo mundo fala essas coisas nas várias situações da vida. É porque nós somos um país que tem uma história profundamente ligada ao cristianismo, tanto ao cristianismo católico e mais recentemente ao evangelicalismo. Você dificilmente vai ouvir, a não ser em contextos específicos, uma frase tipo que Alá esteja contigo, Alá é bom. A gente não fala isso, por quê? Porque o país não é majoritariamente muçulmano, embora existam muçulmanos no Brasil. Então, se essas frases existem em alguns contextos, é um contexto com certeza específico e não dominante. E por que eu tô falando assim, nossa, nada a ver, passei de casos de racismo para falar Deus te abençoe? Eu quero que você perceba que nós só podemos falar Deus te abençoe e não ter que explicar mais nada. Por quê? Por causa da história do nosso país. Nós só podemos falar amém para as coisas sem ter que explicar para a pessoa, olha, amém, a gente fala quando a gente concorda, ou quando a gente quer agradecer alguma coisa, alguma bênção que alguém nos deu, algum parabéns, né, alguma coisa assim, alguma palavra positiva, alguma palavra de afirmação. Eu não preciso explicar isso, eu falo amém e tá todo mundo entendendo. E é praticamente isso que eu quero mostrar para vocês. Quando nós temos todas essas situações comuns, muito, muito comuns, que eu contei anteriormente, elas não precisam ser explicadas, elas são socialmente aceitas. Por quê? Porque nós, como país, temos uma história. E por mais que nem todo mundo sabe dessa história, o contexto cultural em que somos inseridos, ele condiciona bastante a maneira que nós falamos, pensamos e agimos. Então, se é possível até hoje ter pessoas que genuinamente, de coração puro, a gente poderia dizer, oram a Deus para que seus filhos nasçam brancos, para que seus filhos não nasçam com cabelo ruim, é porque nós temos um passado. E esse passado, ele reflete até hoje na vida das pessoas. Por isso, eu não sou a favor da abordagem que fala, então todas essas pessoas são racistas, elas deveriam queimar no fogo eterno, né? Ou essas abordagens que hoje são sempre mais comuns devido às bolhas sociais em que somos inseridos, tudo que é diferente, diverge da gente, a gente já quer eliminar, como é bem possível fazer com o celular, numa rede social, você pode bloquear e eliminar, mas as pessoas na vida real não podem ser eliminadas, né, ou bloqueadas. Eu quero falar que nós estamos inseridos num contexto em que existem determinadas condições de produção. O que são essas condições de produção? São simplesmente simplesmente o ambiente em que é possível falar algo, ninguém rebater, ninguém achar estranho. Por quê? Porque é como Deus te abençoe, porque é como falar amém, né? Ninguém precisa explicar por que eu estou falando amém, ninguém precisa explicar por que eu falo graças a Deus quando acontece alguma coisa boa ou quando eu tenho algum alívio no meu dia, né? Mas aí eu preciso perguntar para você, por que ninguém precisa explicar? Que muitos elogios que muitas mulheres recebem são: nossa, você é negra, mas... E muitas coisas vêm depois dessa frase. Por que tem esse mais? Por que alguns tipos de cabelo são ruins e outros são bons? Por que é só um determinado tipo de pessoa que é alvo dessas coisas? Por que as pessoas só oram para que o filho não nasça negro, né? Por que essas cenas são totalmente possíveis? É isso que eu quero que você pense. Por que é possível? Por que isso não é mal visto? O que está implícito? Assim como no nosso amém, no nosso Deus te abençoe, tem muitas coisas implícitas. Existe uma cultura católica cristã ou evangélica por trás. Existe uma familiaridade com a linguagem de igreja ou até mesmo com a linguagem bíblica. Essas são as condições de produção
que permitiram com que nós hoje falássemos sem nenhum problema, sem nenhuma explicação: Deus te abençoe, Deus seja contigo, ai, amém. E o que permitiu que pessoas falassem as coisas que eu exemplifiquei lá atrás? Vou falar aqui para vocês de algo que está muito além de atos conscientes, porque conscientemente e racionalmente você vai falar, e eu acho que tipo 99,9% dos brasileiros vai falar com todas as letras, 100% consciente: eu não sou racista. Por quê? Porque o racismo é algo horrível, socialmente recriminado, mas toda essa cultura que permite essas frases que eu falei para vocês, ela é nociva. E toda essa cultura que permite esses elogios estranhos, que permite que pessoas tenham esses desejos. Olha que coisa doida, né? É uma coisa tão enraizada dentro de nós que nasce o desejo na pessoa de orar a Deus para que os filhos nasçam assim ou assado. E esse assim ou assado não é assim ou assado, é sempre assado. É sempre um jeito, né? Não é qualquer possibilidade. Não. As pessoas oram pelas mesmas coisas. As pessoas pedem a Deus o mesmo tipo de criança. As pessoas elogiam pessoas como eu, que têm um nariz fino, sempre da mesma forma. E eu diria com toda tranquilidade que essas coisas que eu contei são só fruto de maus desejos, assim, das pessoas. É só o desejo. O que você tem a ver se alguém quer que seu filho nasça com cabelo assim, com cabelo liso? Realmente eu não tenho nada a ver, né? Graças a Deus. Porém, eu estou te falando de coisas que não são tipo, tal pessoa disse isso, tal pessoa disse aquilo. Eu estou te falando de uma cultura brasileira que ela é tão enraizada dentro da gente que nós nem percebemos de onde vêm os nossos desejos. Nós nem percebemos por que nós achamos bonito aquilo que nós achamos bonito e por que nós achamos feio aquilo que nós achamos feio, né? As pessoas, a minha amiga Flora até fala que o pessoal fala que gosto é pessoal, mas parece que todo mundo tem o mesmo gosto, né? E é um pouco isso, assim, sabe? Gosto não se discute, gosto é pessoal, mas os gostos pessoais de todo mundo são bem parecidos, né? E existe um motivo, assim, não é por acaso. Nós não somos assim tábulas rasas que nascemos. Tudo que nós dizemos, pensamos, sentimos e desejamos depende somente da nossa razão e da nossa força de vontade. Se fosse assim, meu Deus, o mundo seria muito melhor, né? Porque se fosse assim, todo mundo que quisesse ser bom seria bom, todo mundo que quisesse ser educado seria educado, né? Não existiriam talvez tantos assassinatos, tantos estupros, porque a gente não é 100% consciente de tudo aquilo que a gente faz. O ser humano não é uma criatura essencialmente racional. E para concluir esse vídeo, eu quero falar aqui de algo que eu pessoalmente acredito pode ser uma resposta para todos aqueles que já se encontraram falando e ouvindo essas coisas que sistematicamente diminuem e reduzem uma boa parte da população brasileira. Em Gênesis 1, 26 e 27, a palavra de Deus fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso é muito comum, né, de ouvir dentro da igreja. Eu acho que até mesmo quem nunca entrou dentro de uma igreja ouviu a história da criação de Gênesis, né? E o que é interessante é que a palavra de Deus nos mostra que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. E Deus viu, quando ele olhou, ele viu que aquilo era muito bom, né? Deus gostou daquilo que ele viu. E eu vejo que isso nos põe diante de uma atitude de verdadeiro arrependimento, Quando a gente olha para determinados tipos de pessoas e realmente acha que eles deveriam ser de outro jeito, para serem bonitos, para serem bonitas, para ser um pouco menos pobre. Tem esse jeito muito comum de falar, né, de cara de pobre, mas assim, a cara de pobre é uma cara determinada, né? Não é qualquer um que tem cara de pobre. Essa passagem de Gênesis 1 revela assim essa maravilhosa doutrina que se chama doutrina da Imago Dei, que seria a doutrina da imagem de Deus. A palavra de Deus, a imagem de Deus, ela é utilizada exclusivamente para os seres humanos.
E nenhum outro ser criado, nenhuma outra planta, ó, eu amo minhas plantas aqui, elas são relatadas na Bíblia como algo que reflete a imagem de Deus. Então toda vez que, e nós temos isso na nossa cultura brasileira, algo que menospreza sistematicamente determinados tipos de pessoa, isso, além de ser desumano, além de ser inaceitável, além de, a gente poderia falar tantos adjetivos aqui, isso é pecaminoso. É pecaminoso porque isso não é aquilo que Deus fala quando Ele vê o ser humano. Ele criou tanto o cabelo que é definido ruim e o cabelo que é chamado de bom, né? Ele criou tanto aquela pele escurinha, que muitas vezes é chamada de suja, como a pele branca, alva mais que a neve. Toda essa diversidade reflete a imagem de Deus. É muito interessante que a Bíblia fala, Deus fez o homem à imagem de Deus. Aí você olha para o homem e somos todos tão diferentes um do outro, né? Então a gente pode perguntar, então qual que é a imagem de Deus, né? A imagem de Deus é exatamente essa diversidade criacional, essa criatividade, porque Deus é muito criativo, né? Para fazer tantas pessoas, tantas etnias diferentes. E essa doutrina bíblica é a doutrina sobre a qual eu me baseio para condenar esse sistema racialmente injusto e culturalmente deplorável que nós temos, que nos permite falar tudo aquilo que eu falei aqui anteriormente. A gente percebe que existe um pecado por trás do racismo. A gente percebe que tudo isso, assim como Deus te abençoe, está inserido em todo um contexto cultural que nos permite falar Deus te abençoe em qualquer contexto nesse país brasileiro, a gente percebe que existe uma grande narrativa que permite que todas essas situações aconteçam. Então, eu vejo pessoalmente o racismo como um pecado muito mais do que pessoal, porque se a gente olhar para o pecado pessoal do racismo, que existe também, a gente vai perder de vista uma grande parte daquilo que acontece no mundo e em nós mesmos. Por trás do racismo existe uma narrativa mentirosa, a narrativa da diferença racial, que atribui valor, beleza e tudo isso para as pessoas dependendo de onde elas estão nessa classificação racial. E o pecado por trás dessa mentira toca todas as partes da nossa sociedade. Aqui eu falei para vocês de situações assim mais pessoais, mais até que estão dentro de um contexto familiar, mas isso toca todas as partes da nossa sociedade. E se a gente começa a perceber essa narrativa mentirosa, a gente pode trazer isso à luz da palavra de Deus, do Evangelho libertador de Jesus Cristo. Não existe cura sem exposição. Não existe solução de problema se, como eu falei lá no comecinho do vídeo, a gente fica falando, no Brasil é tudo misturado, no Brasil não existe nem negro nem branco. Por quê? Porque nós estamos só encobrindo o problema. Nós estamos falando o problema de que esses esquerdistas aí estão falando não existe, ou desses militantes aí. E desde quando os problemas se solucionam cobrindo, colocando eles debaixo do tapete? Desde quando uma mentira ela é desmascarada encobrindo ela? Em segundo lugar, entender esse contexto dessa narrativa mentirosa da diferença racial nos ajuda a decifrar todas as mensagens que permitiram que a gente se definisse culturalmente dessa maneira, que permitiram que essas situações culturais elas fossem tão comuns, tão corriqueiras e tão socialmente aceitas. Então nós estamos aqui diante de uma verdadeira batalha no nosso país, no Brasil, entre duas ideologias completamente diferentes, a narrativa da diferença racial e a doutrina bíblica da Imago Dei. Precisamos reconhecer essa mentira em todos os seus níveis. Eu quero encerrar fazendo um apelo, pedindo para que você amplie a sua visão sobre a questão racial no Brasil, pedindo para que você pare para refletir e para ouvir principalmente. Muitas vezes nós estamos sempre prontos a falar, é vitimismo, prontos a falar, é mimimi, é coisa da sua cabeça. E somos bem tardios para ouvir, né? Para tentar ouvir e tentar a gente se colocar no lugar daquela pessoa que está nos relatando algo. Eu acredito que o começo da solução desse problema
É cada um que se propor a se debruçar sobre isso verdadeiramente, a começar ouvindo.